A história de Arão. Arão é irmão de Moisés, profeta que ajudou a libertar o povo hebreu do Egito e foi escolhido por Deus como o primeiro sumo sacerdote de Israel. Arão também teve um papel de liderança, oferecendo sacrifícios e ensinando as leis de Deus. Seu legado marcou o início do sacerdócio no povo de Israel. Arão era da tribo de Levi e irmão mais velho de Moisés e Miriam. Nasceu no Egito durante o tempo em que os hebreus eram escravizados. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Moisés alegou não ter facilidade para falar. Então Deus escolheu Arão para ser seu porta-voz. Juntos, Arão e Moisés confrontaram o faraó e lideraram os hebreus na saída do Egito. Arão teve papel fundamental na realização dos milagres diante do faraó. Como transformar seu cajado em serpente e trazer pragas sobre o Egito após a libertação. No deserto, Arão foi consagrado por Deus como o primeiro sumo sacerdote de Israel, responsável por oferecer sacrifícios e interceder pelo povo. Apesar de sua importância, Arão também cometeu erros. Um dos mais marcantes foi a construção do bezerro de ouro Êxodo 32, um ídolo feito enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Isso trouxe sérias consequências ao povo, mas Arão foi perdoado e manteve sua posição. Arão morreu no Monte Hor sem entrar na Terra Prometida, como castigo por desobedecer a Deus junto com Moisés em Meribá. Números 20, 23-29. Deus ordenou que Arão passasse suas vestes sacerdotais para seu filho Eleazar, marcando a continuidade do sacerdócio levítico. O legado de Arão está na fundação do sacerdócio israelita, servindo como modelo para os futuros sacerdotes. Ele nos ensina sobre a importância da liderança espiritual, da obediência a Deus, mas também mostra que até os escolhidos podem falhar e precisam da misericórdia do Senhor. Aspectos marcantes da vida de Arão. Família. Irmão mais velho de Moisés e Miriam, da tribo de Levi, filho de Enão e Joquebed. Chamado por Deus, foi escolhido por Deus para ser porta-voz de Moisés na missão de libertar os hebreus do Egito. Atuação no Egito, conduziu sinais e prodígios diante do faraó, como transformar seu cajado em serpente e ajudar a trazer pragas. Foi consagrado por Deus como o primeiro sumo sacerdote de Israel, responsável por interceder pelo povo. Erro. Com o bezerro de ouro. Conduziu o povo na criação de um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Monte Sinai, foi repreendido, mas perdoado por Deus. Liderança espiritual. Exerceu papel central no culto e no tabernáculo, estabelecendo práticas do sacerdócio levítico. Desobediência em Meribá junto com Moisés. Desobedeceu a Deus ao golpear a rocha, motivo pelo qual não entrou na terra prometida. Morte. Morreu no Monte Hor. Suas vestes sacerdotais foram passadas ao filho Eleazar, marcando a continuidade do sacerdócio. Legado. Fundou a linhagem sacerdotal de Israel, os levitas. Seu serviço exemplifica a responsabilidade e mediação entre Deus e o povo. Arão ensina que líderes devem ser fiéis, humildes e conscientes de suas falhas, buscando sempre a misericórdia de Deus. Estudo bíblico sobre Arão. Os irmãos Arão e Moisés. Arão e Moisés eram irmãos e tiveram uma relação de parceria importante na história do povo de Israel, segundo a Bíblia. Arão era o irmão mais velho, sendo escolhido por Deus para ajudar Moisés em sua missão de libertar os hebreus da escravidão no Egito. Como Moisés alegava ter dificuldades para falar, Arão se tornou seu porta-voz diante do faraó. Êxodo 4, 14-16. Juntos, os irmãos enfrentaram o faraó, anunciaram as pragas e lideraram o povo na saída do Egito, apesar de momentos difíceis, como quando Arão fez o bezerro de ouro. Os dois continuaram servindo juntos no deserto, com Moisés como líder e Arão como sumo sacerdote. Sua relação foi marcada por cooperação e apoio mútuo, mesmo diante de falhas. A história dos dois mostra como Deus pode usar irmãos com diferentes dons para cumprir seus propósitos, unindo liderança e serviço espiritual. Arão e o bezerro de ouro. O episódio do bezerro de ouro está em Êxodo enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. O povo de Israel, impaciente com a sua demora, e pediu a Arão que fizesse um Deus para guiá-los. O bezerro de ouro foi feito por Arão quando o povo, impaciente com a demora de Moisés no Monte Sinai, pediu um Deus visível. Adoraram a imagem, pecando contra Deus. Moisés intercedeu, mas o povo foi punido. Esse momento nos ensina que devemos confiar e adorar somente a Deus, sem substituí-lo por ídolos. O episódio do bezerro de ouro representa um dos momentos mais marcantes de infidelidade do povo de Israel durante sua jornada no deserto. Após serem libertos da escravidão no Egito por meio de sinais e milagres poderosos realizados por Deus, os israelitas mostraram impaciência e incredulidade. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei de Deus, o povo se aproximou de Arão, irmão de Moisés, pedindo que fizesse um Deus que os guiasse. Arão, cedendo à pressão, recolheu brincos de ouro do povo, fundiu-os e fez um bezerro de ouro. Êxodo 32, 1-4. Em seguida, proclamou:
Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. O povo começou a adorar o bezerro, oferecendo sacrifícios e entregando-se a festas e orgias. Isso provocou a ira de Deus, que considerou destruir o povo. Moisés intercedeu, pedindo misericórdia. Ao descer do monte e ver a idolatria, quebrou as tábuas da lei, destruiu o bezerro e confrontou Arão como consequência. Cerca de 3.000 homens morreram naquele dia, Êxodo 3:2 e 28. E o povo sofreu um castigo severo. O bezerro de ouro simboliza a idolatria e a tendência pecaminosa do ser humano querer substituir Deus por algo visível e controlável. O episódio revela o quanto o coração humano pode se desviar, mesmo após experimentar o poder e a presença de Deus. O ensino principal é que a fidelidade a Deus exige paciência, obediência e fé, mesmo quando ele parece distante. O povo preferiu um Deus visível a confiar no invisível, revelando a profundidade da sua incredulidade. Esse relato nos alerta a não colocarmos nada no lugar de Deus, seja in Harrow, poder, imagem ou tradição, pois só ele é digno de adoração. Entenda por que Arão fez um bezerro de ouro. Arão fez o bezerro de ouro porque o povo de Israel ficou impaciente com a demora de Moisés no Monte Sinai. Temendo perder o controle da situação, Arão cedeu à pressão popular. O povo pediu um Deus visível, e Arão recolheu o ouro dos israelitas e moldou um bezerro, símbolo comum de divindades no Egito. Sua atitude demonstrou fraqueza espiritual e liderança instável. Ele tentou justificar-se dizendo que o povo era inclinado ao mau. Êxodo 32, 22-24. Arão falhou ao não confiar em Deus e ao tentar agradar os homens. Esse erro nos ensina sobre os perigos de ceder à pressão e a importância de manter a fé firme, mesmo em momentos de incerteza. O bezerro de ouro nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o bezerro de ouro não é uma imagem literal, mas representa qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossos corações, conforme os ensinamentos bíblicos. Em Êxodo 23, Deus ordena: não terás outros deuses diante de mim. O bezerro de ouro nos dias de hoje pode ser o dinheiro, status, carreira, relacionamentos, tecnologia ou até mesmo nós mesmos quando colocamos nossa vontade acima da de Deus. Em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso mostra que qualquer coisa que nos afaste de Deus pode se tornar um bezerro de ouro. O apóstolo Paulo também alerta em Colossenses 3:5 que a ganância é idolatria. Qualquer desejo ou apego exagerado que nos domine e nos afaste de uma vida centrada em Deus é idolatria. Devemos vigiar nosso coração para nada tomar o lugar de Deus em nossa vida. Os ídolos atualmente são mais sutis, mas igualmente perigosos. Só Deus é digno de adoração, e tudo o que compete com ele em nosso coração deve ser abandonado. Todas as passagens sobre o bezerro de ouro na Bíblia. O bezerro de ouro em Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi,
que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam-lhe escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois o molhou até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro. Eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Êxodo 32, 1 a 35. O bezerro de outro em Deuteronômio 9. Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte. De dentro do fogo, no dia da Assembleia, passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus, fizeram para si um ídolo de metal, em forma de bezerro. Bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote-Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus,
Não confiaram nele nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor dizendo: Ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder e com teu braço forte. Deuteronômio 9:7-29. Arão, o primeiro sumo sacerdote e levita. Arão é conhecido como o primeiro sumo sacerdote de Israel e membro da tribo de Levi. O sumo sacerdote era a autoridade máxima no serviço religioso, responsável por oferecer sacrifícios no tabernáculo e mais tarde no templo. Sua principal função era interceder entre Deus e o povo, especialmente no dia da expiação, quando entrava no Santo dos Santos para pedir perdão pelos pecados da nação. Levítico 16. Arão foi escolhido por Deus para esse papel sagrado, Êxodo 28, e teve grande responsabilidade. Ele vestia roupas especiais e seguia regras rigorosas, pois representava o povo diante de Deus. Sua consagração marcou o início do sacerdócio levítico. Ser levita significava pertencer à tribo de Levi, separada por Deus para o serviço no tabernáculo. Os levitas auxiliavam nas tarefas religiosas, mas só os descendentes diretos de Arão podiam ser sumos sacerdotes. A história de Arão destaca a importância da obediência, reverência e responsabilidade espiritual diante de Deus. A morte de Arão está registrada em Números 22-29. Deus ordenou que Arão morresse no Monte Hor por causa de sua desobediência junto com Moisés, quando ambos não santificaram o nome de Deus ao golpear a rocha em Meribá. Arão não entrou na terra prometida por essa razão. Arão, irmão de Moisés, morreu com a idade de 123 anos próximo da terra prometida. Arão se rebelou contra uma ordem de Deus, por isso faleceu antes de entrar em Canaã. O episódio de sua morte é narrado no livro de Números 22-29, 33:8 e em Deuteronômio 10:6. Apesar de ser bastante idoso, Arão aguardava a promessa, mas porque ele não conquistou. Moisés e Arão lideravam o povo, mas este reclamava porque não tinham água. Deus mandou que os dois irmãos ordenassem a rocha para jorrar água, mas em vez disso, Moisés bateu na rocha 2 vezes com a sua vara. Devido a essa atitude, considerada rebeldia contra a orientação de Deus, Arão recebeu a notícia que não entraria na terra prometida e que morreria no deserto. Moisés levou Arão e seu filho Eleazar até o topo do monte, onde Arão teve suas vestes sacerdotais retiradas e passadas para Eleazar, marcando a transição do sacerdócio. Arão morreu ali, em paz, conforme a vontade de Deus. O povo de Israel chorou sua morte por 30 dias. Esse momento simboliza o fim de uma liderança espiritual e a continuidade do sacerdócio por meio de sua linhagem, destacando a fidelidade de Deus em manter sua aliança. Como Deus instruiu Moisés e Arão a subirem ao Monte Hor, onde Arão seria reunido a seu povo, ou seja, ele morreria. No Monte Hor, diante de Moisés e de seu filho Eleazar, Arão removeu suas vestes sacerdotais e as vestiu em seu filho Eleazar. Então, a seguir, Arão morreu no topo do Monte Hor. A morte de Arão marcou o fim de uma era na liderança dos israelitas no deserto, e seu filho Eleazar assumiu o papel de sumo sacerdote. Arão é lembrado como um dos grandes líderes do povo de Israel no Antigo Testamento, e sua morte foi um evento significativo na narrativa bíblica. Passagens sobre a morte de Arão. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o Monte Hor à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Números 20:22-29. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Então, Arão, o sacerdote, subiu o Monte Hor, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali.
no primeiro dia do 5º mês do 40º ano. Depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Números 3, 3 e 36. Os filhos de Israel partiram de Beerot-bene-Jaacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Deuteronômio 10, 6. O que podemos aprender com a história de Arão? A vida de Arão nos ensina lições sobre liderança, serviço, obediência e também sobre os perigos da fraqueza humana. Como primeiro sumo sacerdote de Israel, Arão teve um papel central na mediação entre Deus e o povo, mostrando o valor da intercessão, da reverência e da dedicação ao serviço divino. Arão foi escolhido por Deus, não por perfeição, mas pela disposição em servir, o que revela que Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Apesar de sua posição elevada, Arão cometeu erros sérios, como a construção do bezerro de ouro. Isso nos mostra que até os líderes espirituais estão sujeitos a falhas e que as consequências do pecado são reais. No entanto, também aprendemos sobre a graça e a misericórdia de Deus, pois mesmo após esse erro, Arão foi mantido em sua função sacerdotal, revelando o perdão divino e a possibilidade de restauração. Sua morte no Monte Hor, sem entrar na Terra Prometida, reforça a importância da obediência total a Deus, especialmente para aqueles que lideram. Arão deixou um legado duradouro, sendo o pai do sacerdócio levítico, e sua história continua a inspirar fé, humildade e responsabilidade espiritual. Lições que aprendemos com Arão. Deus escolhe pessoas comuns para grandes propósitos. Liderança exige responsabilidade e temor a Deus. Todos estão sujeitos a falhas, inclusive os líderes. Deus é misericordioso e oferece perdão. A obediência é essencial na caminhada com Deus. Gostou dessa história inspiradora? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esperança e fé. Nos vemos no próximo vídeo.